Você tem o costume de apresentar a sua refeição e pedir para Deus abençoá-la? Hoje, 1 Coríntios capítulo 8, talvez você vai adotar esse hábito. Senhor Jesus, que o Senhor nos abra o entendimento, a nossa visão espiritual e nos faça entender a sua boa, perfeita e agradável vontade. Que assim seja. No versículo 1, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Qual o problema que nós vamos encontrar agora nesse capítulo 8, né? Porque as cartas de Paulo aos Coríntios era porque encontravam situações em que eles estavam discutindo, havia problemas. Então aqui havia um grupo de pessoas que não comiam carne. Por quê? Na sua grande maioria, naquele tempo, eram sacrifícios feitos nos templos pagãos. E aquela carne depois era dada, ou vendida, melhor dizendo, para as pessoas, e muitas delas compravam, comiam, sem nenhum pesar na cabeça, porque elas apresentavam sua comida a Deus. Já outros achavam que se comesse daquelas comidas, né, daquelas carnes que eram sacrificadas aos ídolos e depois revendidas, eles pensavam assim: nós vamos estar comendo carne sacrificada aos deuses e eles vão nos fazer mal, ou vamos ficar mal com Deus, enfim, uma neura na cabeça. E aí, olha o que o Bispo Macedo diz: não sabe como convém. Os coríntios tinham uma forte tendência ao orgulho e ao partidarismo, de modo que simples questões se tornavam grandes conflitos entre eles. A discussão agora estava em torno da ingestão de carnes provenientes dos templos idólatras. Tanto aqueles que eram favoráveis à ingestão quanto os que eram contra erravam, pois com seus desentendimentos destruíam a comunhão entre os membros da igreja. Se usassem o princípio da liberdade aliado à fé e à sabedoria, não estariam mergulhados em tanta ignorância espiritual. Desse modo, aqueles que realmente conhecem o Senhor não se colocam na posição de juízes ou de fiscais do seu próximo. Quem de fato nasceu de Deus obedece com prazer aos seus mandamentos. Além disso, não maltrata seu semelhante e não se comporta com arrogância por causa do seu conhecimento. E agora no 3 diz: mas se alguém ama Deus, esse é conhecido dele. Olha aqui que forte, né? Você sabe quem ama você, né? Quem está junto de você, não pelo que você tem, né? Com interesses, mas por amar você pessoalmente. Assim é Deus. 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Por isso a fé deve ser bem definida. Por isso sua fé deve estar apoiada sobre a palavra de Deus. Por exemplo, você vai comer uma comida, o certo a ser feito é você primeiro agradecer a Deus por aquele alimento e depois apresentar ela para que Deus abençoe. E o que Deus abençoou, qual mal pode nos fazer? Nenhum. Então, se eles tivessem esse espírito, né, essa mente de apresentar aquela refeição a Deus, jamais eles teriam aquelas brigas, jamais estariam naquelas discussões todas. Vamos continuar agora no 5. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Veja que Jesus Cristo vem para nos libertar de toda corrente religiosa, de todo pensamento que nos aprisiona. Enquanto a pessoa tiver aquele orgulho e achar que o que ela faz é certo e ela não se preocupa em agradar a Deus, então ela está agradando os homens e a ela mesma, né? Ela tem aquela paz na consciência dela, mas no fundo, ela sabe que não está agradando a Deus. Por isso que quando nós servimos ao Senhor Jesus, nós estamos livres de todo o empecilho, de todo o peso, de tudo que nos prende. O Senhor Jesus veio para nos libertar. Olha o que diz agora o 7. Mas
nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Tá vendo? Qual o maior problema dessas pessoas? A sua consciência fraca. A fé delas, às vezes, quando a sua fé estiver apoiada num sentimento, numa emoção, numa religião, numa prática religiosa, ela sempre vai ser fraca. Uma vez que aquele dia não deu para você fazer aquele ritual, você vai se sentir desprotegido e fraco e atingido pelo mal. Por isso que a nossa fé tem que estar apoiada na palavra de Deus. A Bíblia, ela fala conosco mesmo quando ela está fechada. Deus fala conosco mesmo quando a Bíblia está fechada. Quer dizer, a necessidade de você estar constantemente ligado em espírito com o Senhor Jesus. Vamos meditar no 8. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu? Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Veja aqui que consciência de fé nós temos aqui, né? Isso aqui tem muitas coisas importantes. Primeiro, eles estavam envolvidos com uma discussão tola, porque haviam coisas piores acontecendo no meio deles e aquilo ali, eles deixavam acontecer. Mas isso aqui, que é algo tão simples, eles estavam entre eles ferindo um ao outro. Então, ficavam vigiando se estavam comendo ou não. E Paulo resume, né, para resolver o problema, já que isso causa escândalo em outras pessoas, então eu estando forte, se eu comer carne não vai me escandalizar, não me causa nenhum problema, mas eu sei que se eu comer o outro vai se escandalizar, então é melhor que eu não coma. É melhor que eu sacrifique minha vontade. Por quê? O objetivo principal é salvar almas. É isso que nós nunca podemos esquecer. Normalmente o orgulhoso vai dizer assim, mas se alguém tem que entender que eu estou certo, é ele. Ele está fraco, ele não consegue comer carne, eu acho que estou errado, e eu acho que eu não estou errado. Eu vou continuar comendo e ele que se vire. Quer dizer, o orgulhoso, a pessoa que está olhando para a alma do seu semelhante, ela não vai pensar assim. Ela vai pensar assim, olha, eu não quero que aquelas pessoas venham ser enfraquecidas por minha causa. Eu não quero que elas se percam na fé por minha causa. Amanhã ou depois eu não quero que o sangue delas sejam cobrados de mim. Então, eu prefiro sacrificar toda a minha vontade, o que eu quero fazer, para que a alma daquelas pessoas sejam salvas. O Bispo Macedo resume dizendo assim: exercício da liberdade. Pior que a discórdia instalada em torno da discussão entre o que era permitido e o que era proibido, era a forma como os cristãos viviam a liberdade do Evangelho e a maneira desrespeitosa com que se tratavam. Eles não tinham temor nem consideração uns pelos outros, a ponto de não se importarem em se insultar para defender sua posição. Desentendimentos geram rusgas, mágoas e ofensas, e o pior, podem contribuir para o abandono da fé. Afastada da presença de Deus, a pessoa pode sofrer danos terrenos irreparáveis e, se não se arrepender, sofrerá danos eternos. Para não contribuir com a queda de ninguém e assim ser cobrado pelo Senhor, o cristão deve considerar sua conduta em todo o tempo. E eu até digo mais, a gente vê que o diabo ele consegue semear a sua semente no meio cristão, né? No meio daqueles que professam a fé. Porque a semente dele é uma sementinha de dúvida, às vezes pequenininha, mas começa a crescer, quando toma conta, começa a destruir a todos. Ela é como um vírus, né? O vírus da Covid-19, ele vai passando pelo ar, contamina um, que um vai contaminar mais 2 e mais 3 e assim vai crescendo. A dúvida é a mesma coisa. Se você tivesse o cuidado
com a dúvida que o diabo gera, semeia no nosso meio, como você tem o cuidado para não ser contagiado com vírus, então a sua fé estaria forte, você estaria forte, nunca mais você seria abatido pelo mal. Vamos vencer a dúvida? Com o quê? A fé na palavra de Deus. Fiquem todos bem e que Deus ilumine você.